Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, que é transmitido aqui no canal da TV FUNORTE do YouTube e também no canal 12 da NET. E eu estou aqui, Eupídio Rocha, mais uma vez, com a minha colega, companheira da dupla dinâmica, Maria Fernanda. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao F5. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem atual, que é a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Acredito aí que depois dessa pandemia, principalmente, algumas situações ficaram um pouco mais aceleradas, né, Eupídio? Algumas carreiras novas surgindo, outras decaindo, enfim. E aí, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente está aqui no estúdio com a Camila Brígida, que é a coordenadora do Núcleo de Carreiras aqui da FUNORTE. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. É ótimo estar aqui de novo, né? Lá no início do Carreiras a gente veio e agora a gente está aqui com mais corpo ainda para falar. A gente está retomando, digamos assim. É, isso aí, trazendo os resultados. Depois de um tempo, até para você poder trazer, igual a Fernanda falou, você poder falar um pouco sobre os resultados, como é que foi a evolução do processo. E aí a gente vai para aquela pergunta básica, né, Camila? Como é que foi o histórico, a construção desse núcleo de carreiras? Porque quando a gente conversou, ele estava praticamente iniciando, né? Você estava ali no... Era um bebezinho. Assim, era um bebezinho. Tinha meses só. Foi até ótimo a gente ter vindo para a questão de divulgação, porque naquela época até chegar todos os alunos que a gente atende, né, nível de plataforma, estava até complicado, a TV ajudou muito. Mas isso foi em 2020, final de 2020 mais ou menos, nasceu o Núcleo de Carreiras, exatamente nessa necessidade de preparar os acadêmicos para o mercado de trabalho. Quando a gente fala assim, a gente não está falando que o que eles fazem na faculdade não vão ser suficiente. Você vai ser um profissional formado na sua área, né, com toda a grade, competente e tudo mais. Mas e aí, formei e agora? Né? O contato você teve com o mercado de trabalho, você sabe fazer uma coisa básica, que é um currículo, por exemplo, que por mais que você seja um psicólogo, um advogado, você precisa mostrar um portfólio, um currículo para você se candidatar, né, a qualquer vaga. Então isso, a entrevista de emprego, que é uma coisa que trava em muita gente, porque você está ali naquela situação de estou sendo medido, né? Então às vezes o nervosismo atrapalha mais, como é que eu vou me preparar como aluno? Então a gente passa essa formação inteira. Ele nasceu dessa necessidade, não tinha inclusive o núcleo de carreiras no norte de Minas, só aqui na FUNORTE tem. Nos demais os alunos ainda ficam, informei, agora se vira, né? Aí a gente começou, primeiramente, fazendo esse contato com os alunos, a gente está aqui, nos procure, se aproximem. Começamos a ir aos campos e levando oportunidades reais para eles terem contato mesmo com o estágio extracurricular, principalmente, que é uma coisa que não atrapalha, né, o estudo. Tem ali as horas permitidas por lei, tem todo o direito assegurado e é muito legal que ele faça esse estágio, que geralmente é na área dele, se não for, é pelo menos administrativo na área dele. Porque ele pode fazer o estágio desde o primeiro período, então o primeiro período de repente não vai conseguir um estágio tão prático, assim, eu não estou atendendo pessoas com psicologia, né? Não estou acompanhando. Mas, para mim, a questão administrativa de uma clínica, né? O dia a dia de um psicólogo, de uma organização. Então, a gente foi fazendo contato, foi abrangindo para as empresas, foi comendo pelas beiradas, mostrando o projeto e convencendo e disseminando a cultura do estágio até que a gente conseguiu hoje falar com toda certeza que a gente ficou grande, entendeu? O núcleo de carreiras tornou muito grande. Ano passado, em questão de resultados, só em 2022, a gente colocou 355 alunos no mercado de trabalho. Então, assim, é um número muito expressivo, é quase que um por dia, né? Contando até domingos e feriados em um ano. Então, um número muito expressivo, vários foram contratados, vários já foram renovados para esse ano. Então, assim, é um projeto muito bacana e dá muito certo, sabe? E falando nisso, quais seriam os benefícios para esse aluno? O Carreiras dá toda a faca e o queijo para ele, ensina a cortar, a gente só falta pegar na mão. É uma assessoria, a gente pode dizer assim, olha, eu estou ali nervoso, tem uma vaga, como é que eu faço, eu não sei me comportar, não sei nem qual a linguagem, a empresa é tal. Então a gente faz todo um estudo, todo um acompanhamento para que ele consiga, para ele ficar competitivo, né? Porque assim, a gente sabe que o mercado de trabalho é cada dia mais difícil, todo mundo bate nessa tecla,
Mas é difícil, mas esse aluno que é assistido pelo núcleo de carreira vai estar mais preparado. A gente vai garantir? De repente não, porque tem a competição, é óbvio. Mas pelo menos você não vai chegar lá, o aluno não chega lá tão desamparado. E dentre outras vantagens vem a informação, porque a gente tem essa consultoria para o aluno e para as empresas. Então, assim, tem muitas empresas que não asseguravam alguns direitos do estágio extracurricular para o aluno. Ora, eu quero acreditar que é porque não tinham conhecimento sobre a lei, ou talvez não tinha essa assessoria também das faculdades, das universidades, e o núcleo de carreiras entra com isso também. O aluno traz essa vaga e a gente vê que tem alguma coisa que já é tão pouco não sendo assegurada, em questão de bolsa, de auxílio, seguro de vida, essas coisas mínimas, né? E aí a gente entra em contato com a empresa, porque a gente quer o aluno lá, a gente não quer só indeferir um estágio, não pode porque não está cumprindo. A gente entra com a empresa, faz a parceria, explica as vantagens de ter esse aluno, de realmente manter e assegurar esse direito para ele. E aí a gente faz esse relacionamento bom com a empresa, o aluno entra, aprende, se profissionaliza e várias vezes ainda é contratado. Então é vantajoso para os dois lados, tanto da empresa quanto do aluno e a gente que tem um aluno no mercado de trabalho, né? Com certeza. Camila, essa questão do estágio, você falou, tem um estágio curricular obrigatório. Como é isso? Tem o estágio gratuito, o estágio remunerado, o estágio remunerado como quase profissional? Como é que é essa coisa do estágio? O estágio, só existem dois tipos, é até legal a gente falar disso, porque é muito confuso. Tem dois tipos de estágio. O obrigatório, que é aquele estágio que o aluno precisa cumprir para se formar, é praticamente uma disciplina, né? Ele vai lá, se matricula, e aí ele vai e exerce o estágio obrigatório para a sua formação acadêmica, para colar grau e tudo mais. Esse estágio ele não tem obrigação de ser remunerado, ele pode ou não. Porque como ele tem que ter para a formação, né, pelo MEC, aquelas exigências todas, então pode ou não ser remunerado. O seguro de vida a faculdade paga, pode ser ou a faculdade ou a concedente, mas como é obrigatório, no ato que ele se matricula, automaticamente ele já entra na apólice de seguro. Eu falo do seguro porque é um requisito obrigatório. Então, a gente nem precisa negociar, é a faculdade. E a faculdade acompanha, o supervisor da faculdade, o coordenador do curso, né, geralmente é ele. E aí há aquela formação bem específica, bem direcionada para a formação do estágio, do assunto do estágio. Né? Obrigatório que é análises clínicas, então ele é bem direcionado. E aí entra o estágio extracurricular. O aluno pode passar a faculdade inteira sem fazer ele, que não tem problema, vai formar do mesmo jeito, isso é uma dúvida de quem, principalmente dos calouros, né? Então ele vai formar de qualquer jeito, é extracurricular, é fora do currículo, né? Mas ele é muito legal a prática, né? A prática da profissão, ao contato. Então ele pode acontecer desde o primeiro período, porque tem as práticas administrativas, organizacionais, que ele pode já ir tendo esse contato. E esse extracurricular, ele tem as obrigatoriedades, não tem como fazer sem cumprir 3 requisitos, assim, 4, né? Que um é sobre a carga horária. 4 requisitos muito básicos e simples, que é a concessão da bolsa do auxílio, né? Bolsa, todos eles são feitos pela concedente. Então, a bolsa, o auxílio transporte, o seguro de vida e a carga horária, que é até 30 horas semanais. Chega uma hora que dá para fazer 40, mas lá no final do curso, porque ele não tem mais alguns cursos, não tem uma aula para. Aí ele fica mais livre, então a lei do estágio permite que ele faça até 40. Então a gente sempre deixa firmando sempre 30, que quando chega, assim, é bem raro, né? Uma empresa, inclusive, oferecer 40 horas. Mas 30 horas ali de segunda a sexta, no horário que não é o mês da faculdade. Quando ele tem semana e dias de prova, a empresa tem que ou liberar ele mais cedo, ou não ir, ou ele folgar mesmo naquele dia de prova. Ele mostra o calendário de provas e ele tem também esse benefício. E aí, isso é muito importante, é aí que entra o carreira, sabe? Porque tem empresas que se confundem, principalmente em questão do seguro de vida. Ah, mas a faculdade tem que pagar. Não, lá na lei é bem claro, é a concedente que precisa fornecer. O aluno está saindo da casa dele. Nos contratos, né, que são os termos de compromisso, vem escrito, não caracteriza vínculo empregatício. Então, assim, o mínimo do mínimo para alguém sair da sua casa é um seguro de vida, né? E assegurado, eu vou receber uma bolsa e vou receber um auxílio transporte, e só. Então, assim, ele não tem mais 10º, férias remuneradas, não tem. Mas tem esses que são o mínimo. Então, é esse trabalho que a gente faz muito em relação às empresas, porque senão o nosso estagiário vira uma mão de obra barata. Quando, lá no início, antes de ser disseminado, mês de fato, alguns alunos estagiavam de graça, não recebia nenhum auxílio transporte
E chegava lá e falava assim, a empresa falava, ele falava, não, mas lá é muito bom, eu só fico acompanhando o profissional, não faço nada. Eu disse, não, mas não é isso. Ele falou assim, mas é um estágio voluntário. Aí eu falei assim, deixa eu falar, não, eu já vi pregado em muros pela cidade, oferecendo estágio voluntário. Eu falei, de dar vontade, arrancando assim, escrever, não existe estágio voluntário, existe trabalho voluntário. E aí vem, o trabalho voluntário, ele, né, qualquer pessoa pode se voluntariar, então não é uma ação estritamente acadêmica. Precisa ser alguém daquela graduação, né? Isso. E aí a empresa considera que vai saber se pode receber o voluntário ou não. Qualquer pessoa pode se voluntariar, então a faculdade nem acompanha tanto, que não tem uma legislação que a gente acompanhe. Mas ele pode fazer? Pode, mas tem um termo de concessão também entre o aluno e essa empresa. Ele pode usar essas horas dentro das atividades, ou até 80 horas, naquelas 200 atividades complementares, né, com o trabalho voluntário, não o estágio. E o estágio extracurricular também ele pode usar até 80 horas como atividades complementares. Queria ter tido isso na minha época. Na sua época era a questão... Lá no tempo das cavernas. Na sua época era realmente a questão de que o estagiário estava ali para fazer uma mão de obra barata. Porque e acho que uma questão importante no Carreiras é justamente quebrar isso, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o estágio curricular ele é obrigatório para todas as profissões. Hoje não tem jeito, todas as profissões têm que passar por isso. Do professor ao jornalista, advogado, médico, todos têm que passar por isso. E num período, antes de se formalizar essa lei, né, que foi estabelecida pelo governo, era mesmo isso, era mão de obra barata. Você sabe disso. Quer dizer, você não, eu sei disso. E naquela época o pessoal ainda até absorvia essa mão de obra na promessa, mas os que não eram, além de ter feito uma coisa ali, não aproveitou nem lá nas horas complementares, nem nada, e depois no final nem ficava com o emprego, né? E aí vem uma coisa interessante. Qual que é o processo, por exemplo, Camila, de seleção das empresas que vão participar? Como é que funciona isso? Porque eu acredito que tem que ter efetivamente um contrato, um critério, talvez, um compromisso também, né? dentro disso, né? Até a formação da pessoa. Sim, tem toda uma seriedade. Por exemplo, as empresas já têm um canal direto, o número nosso do Carreiras, que a gente pode até colocar aqui para o pessoal, né, saber. Editor, sabendo. Coloca aí, viu? Para disseminar, tanto empresa quanto alunos nos contactam nesse número principal. Eles vêm e falam, eu quero um acadêmico assim, assim, assim. Geralmente eles escolhem um período, aquelas empresas maiores escolhem até o período. Mas aí que vem que a gente tem que ter muito cuidado ao analisar, inclusive fechar a parceria, porque para ver se é tudo idôneo. Porque esses dias mesmo teve uma construtora que queria um acadêmico de engenharia civil, lá do 6º, 7º período, e com experiência em AutoCAD, não sei o quê. Eu falei assim, não, você quer um engenheiro. Porque essa experiência para um acadêmico não tem como te oferecer. Ele queria uma experiência mesmo em obra, e não sei o que. Não, você quer um engenheiro. Aí eu peguei e falei, a gente tem um contato de alguns egressos, eu posso te indicar. Agora, você me oferecer uma bolsa que não é só TJ, pode falar, né, esses nomes aqui, TJ, assim, por alto, quem oferece 1.200 de bolsa, o restante é sempre a metade, pelo menos, de um salário, né? Eu pensei, não, mas você não está oferecendo nada, uma bolsa é o mínimo e você quer uma pessoa extremamente experiente, então... Aí a gente tem que... Mas aí é uma conversa, aí conversa lá, conversa vem, eles vão abaixando um pouquinho a expectativa também, entendendo e acaba absorvendo. Quando o aluno vai para a empresa, por exemplo, se for um engenheiro, né, engenharia civil, tem um supervisor. O obrigatório recebe um supervisor lá e o coordenador acompanha aqui também, né? No extracurricular, essa obrigação da pessoa que vai receber o aluno ter a formação do curso dele. Se é um acadêmico de direito, um advogado com AB. Se é um engenheiro civil, tem que ter alguém formado em engenharia civil lá também, com o órgão regulamentador em dias, e por aí vai, psicólogos, todos. Então, o supervisor do extracurricular tem que ser uma pessoa formada. Tem a pessoa da empresa, que geralmente não tem problema nenhum não ser, né? Eu sou o dono, ele também assina, né, o responsável pela empresa, mas o supervisor do estágio extracurricular tem que ter a formação na área que o aluno está estudando, que é o mínimo, assim, que precisa ter. E aí a seleção a gente faz ou direto com a gente, pega aquele perfil, a gente divulga a vaga, a gente me seleciona, entrevista e manda já 2 ou 3 já pré-selecionados. Ou normalmente o que eles mais gostam de fazer é que a gente só filtre o mínimo possível e eles recebam eles mesmos e façam o processo. Então tem uma seriedade, é ótimo, porque aqueles alunos que trazem a vaga de fora também, consegui estar aqui, traz o documento, que é o termo de compromisso, termo de convênio entre empresas e o plano de atividades, que eles vão descrever ali as atividades que eles acordaram com a empresa.
Aí eles trazem, antes da gente analisar a nossa análise final, o coordenador do curso vai olhar aquelas atividades ali, ver se não estão fugindo do curso, por isso que tem a assinatura do coordenador do curso lá também. Ele dá o ok dele, aí o aluno traz tudo para a gente já vê todos os 3 documentos, está tudo assegurado neles e libera o aluno, inclusive ver qual é a empresa, o CNPJ. Ah, por que é um CPF? Ah, um profissional liberal, pode também, desde que seja formado também. Alguns cursos da área da saúde, não. Mas a maioria das outras áreas geralmente aceitam, Pode, né? É isso, então vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Rapidinho, vocês vão dar uma olhada no nosso cardápio de atrações aqui da TV FUNORTE e daqui a pouco a gente está de volta com a Camila para continuar esse papo bem legal, né, galera? É isso aí. Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crebe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Estamos de volta aqui,
esse papo com a Camila Brígida, né, do Núcleo de Carreiras da FUNORTE, para a gente discutir justamente sobre estágio, inserção no mercado profissional, etc. Camila, uma pergunta. Como é que é a capacitação do estudante para ele poder participar desse processo que você coordena? Quais são, de certa forma, os cursos que o Carreiras oferece para que ele encare melhor o estágio e futuramente até o mercado? Sim. Essa preparação a gente faz através de workshops, porque o Carreira, ele pega ali o assunto que abrange, que todo mundo precisa para entrar no mercado de trabalho, independente se você está fazendo uma enfermagem, uma biomedicina. Então você vai precisar ter conhecimento desse processo. E não são processos que vai ter um workshop sobre currículo, mas não é. Tem gente adulta, já no mercado de trabalho, que traz o currículo e você dá uma olhadinha, né, que tal de faz o bico, né? A paia, né? Dá rapidinho aqui sem cobrar nada de mim. Então tem gente que não sabe construir mesmo um currículo. Então, o que o Carreiras faz? Pega a necessidade do mercado, a maioria das dificuldades que a gente faz esse estudo, inclusive com as empresas. Por que não está ficando nenhum aluno que eu mando aí? O que está acontecendo, né? Por que está tendo essa rotatividade? Isso acontece menos, mas quando acontece já é uma oportunidade de a gente estudar, ver o que está faltando, o que está falhando, né? Aí fala assim, não, é porque o aluno não sabe, um básico, por exemplo, não sabe responder um e-mail, não tem uma postura organizacional, né, que é a comunicação, não sabe alimentar uma planilha, alguma coisa assim. Então você vê que o básico ainda é muito importante para depois você vir em ferramentas Google. Vou fazer aqui o LinkedIn, que também a gente tem um workshop disso, que já tá virando assim, uma ferramenta super... Virando não, já é, né, uma ferramenta muito assertiva e muito procurada, principalmente para as médias e grandes empresas. Então a gente tem o workshop tem as feiras de estágio e empregos, nela a gente faz, ainda os alunos ainda recebem horas complementares para formar, para incentivar a vir. Quando eu falo que a gente dá faca, o que a gente ainda corta, é assim. Vai lá aprender com profissionais mesmo, já vieram gente a nível nacional, já teve workshop com gente de São Paulo, a Maísa Santos veio falar do LinkedIn. Então, pessoas nacionais falando sobre esses assuntos, sabe? Para ver tanto que eles são importantes. É uma entrevista, é um currículo, um workshop, aí a gente teve o projeto de férias, que foi no mês de julho, que foi sobre o Excel, porque o mercado aqui da nossa região falou, ninguém está sabendo alimentar, nem criar. As planilhas que já existem, o estagiário não estava sabendo alimentar. Então vamos lá, e fizemos uma maratona de Excel, que todo mundo fala, Excel, Excel, né? Vem cá aprender para depois você... Então o básico estava sendo deixado atrás. E tem esses workshops, tem uns cursos livres que os alunos podem nos procurar, que a gente dá o link, ele é livre e gratuito, ainda dá certificado. Eu sei que os cursos também aceitam algumas horinhas também de atividades complementares, menos, não chega a ser 80 aqui, igual do estágio, mas algumas horinhas ali você ainda aproveita. Então, assim, nada fica perdido, sabe? E a gente prepara mesmo. E são workshops, cursos preparativos, bem técnicos, bem práticos. Quando o calouro chega, o Carreira já entra com o workshop de LinkedIn, porque igual eu falei com vocês, é uma ferramenta sendo usada por todas as empresas grandes, os melhores estágios são lá, estágios remotos. Eu posso fazer, eu sou estudante de Montes Claros e faço estágio remoto lá para o Rio e São Paulo, e sou remunerada, que é o extracurricular. Então, assim, tem excelentes oportunidades e estão lá, sabe? Então, a gente ensina, o aluno chegou, a gente já vai lá com o perfil campeão, que a gente já, sem falar que no nosso canal do YouTube tem todos esses assuntos lá, se filtrar pelo Carreiras, pode ter acesso a todos esses workshops que já foram dados, são coisas assim de 40 minutos, no máximo, então já aprende ali, bem direcionado, que a gente sabe que ninguém tem paciência mais com muita firula e com pessoas renomadas. Então, a gente já tem essa preparação, é só procurar. Não, assim, se for muito, muito mais urgente, nos procure em particular, que a gente ainda atende e conversa, né, sobre a dúvida específica. De repente a gente viu tudo e mesmo assim ainda continuou, procura a gente, que a gente atende o aluno. A gente não é aquele setor que está só aqui, né? A gente está próximo do aluno. Agora, Camila, a gente tem um assunto que a gente tem falado muito aqui, né, no F5, que depois dessa pandemia houveram, né, algumas carreiras que, como eu falei, foram morrendo, outras foram surgindo e ouviu-se muito falar sobre um movimento mesmo de colocando a faculdade, a graduação como algo desnecessário. Né? Muitos gurus aí da internet, né, com milhões de seguidores, respondendo lá que não colocaria os filhos para fazer faculdade, que faculdade não é necessário, enfim.
você como coordenadora mesmo do núcleo de carreiras, responsável por colocar tanta gente no mercado de trabalho, qual que é a sua visão sobre isso? Essa visão, na verdade, eu fico muito triste de saber, eu acompanhei esse movimento. Gente, assim... Que loucura é essa? Que loucura. Mais uma loucura. As redes sociais vão dar um dinheiro para você comer, para você dançar, para você fazer um jogo, alguma coisa, vão, mas até onde que isso vai? O longo prazo, como é que vai ser? Porque o que eu recebo hoje, tanto que a gente também recebe muito contrato de empresas, na verdade várias empresas, só aqui em Montes Claros, assim, constante com a gente, são mais de 166 empresas, fora as que são esporádicas. Vem, pega ali, volta, pega um só, mas assim, que são parceiros mesmo, que demandam 166. Então, eu quero alguém formado. Qual que é o perfil da vaga? Nível superior em administração, nível superior em direito. Então, eles não querem. A pessoa é esperta, tem o tino para ganhar o dinheiro, mas você tem que ter a formação técnica. Porque você passa até o respeito, né? Eu vou ser coach de relacionamento. Mas por quê? Porque eu sou psicóloga. Então, de repente, eu vou ser coach, vou ganhar muito mais dinheiro do que, igual as pessoas falam, eu quero ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro sendo coach, vou lá para as redes sociais, mas você vai abordar assuntos de outros, que até para você ser coach, você tem que estudar para falar sobre o assunto, senão você fica sendo bobo. E aí você viraliza, que é o que todo mundo quer, de uma forma negativa, fica por um tempo, igual tudo que é negativo viraliza, e depois cai no esquecimento. Então, eu quero ser uma influencer, ótimo, vai ser o que dá dinheiro mesmo, mas seja influencer na área sua. Por exemplo, eu vou fazer direito, vou me formar, mas eu não quero o AB, não quero saber. Então, vou lá, vou escolher um assunto lá, por exemplo, previdenciário, aposentar. Posso ser até cômico, mas eu tenho minha base para poder falar sobre aquele assunto, senão eu viro bobo. Né? Eu abro a boca e as pessoas têm certeza que eu sou bobo, em vez de eu ter ficado calada. Aquela estrutura, né? Um conhecimento estruturado. E a pandemia veio, inclusive, fez aquele boom para a gente ganhar o dinheiro em casa, com as redes sociais, mas depois que começou a passar, também veio aquela outra parte. Porque se a gente não tivesse enfermeiros formados, se a gente não tivesse médicos formados, psicólogos, advogados, que teve gente que teve muitos direitos, né, que não foram cumpridos durante ali o professores, então nem se falam, assim, eu sou pedagoga, a minha formação original primeira é pedagoga, eu fico assim, que triste, como é que vai ser essa galera daqui para frente? Então, se não fosse essa galera, a gente não tinha saído da pandemia, os cientistas, né, as pessoas que estudam, que são formadas, se eles fossem só influencers e coaches sem formação, quase que primária, porque eu defendo o superior com unhas e dentes, né? Se não fosse, como é que ia ser? Todo mundo tinha morrido, virado... Se a gente fosse dançar em vez de ter estudado... Porque a sensação que a gente tem é que todo mundo tem que ser formado naquele instituto, quem quer consegue, né? Tipo assim, e na realidade não é isso, né? Não é isso. E a formação, ela é continuada. Por exemplo, eu me formei, já está indo para mais de 10 anos, e cada vez que eu paro para conversar com alguém, eu falo assim, eu já estou ficando, meu conhecimento já está ficando obsoleto, então o assunto vai eu fazer uma pós. Então, assim, podemos sim ganhar dinheiro, mas a gente não pode deixar a formação do lado. Que é igual daqui a pouco, eu não preciso fazer o ensino médio também, não, aí estou ganhando dinheiro. E aí, gente, vai acabar, vai chegar uma hora que você não vai ser mais legal. Né? E vai sobrar para você o quê? Eu vou trabalhar no comércio. O comércio está pedindo nível superior, não tem jeito. Mas eu não vou receber o que eu investi. É porque você não quer ficar rico de cara, o processo é longo, são degraus. Você consegue sim, foca no que você quer que vai. Você pode ir fazendo outras coisas paralelas, junto? Pode, todo mundo consegue. Então, assim, não podemos deixar de estudar. Já pensou se todo mundo deixasse de estudar? Caos. Deixar a reflexão. É um caos completo. Camila, em relação a cursos, existem cursos que têm uma procura maior, que oferecem mais estágio, e como é que é essa remuneração? O básico, o mínimo é esse, o máximo é aquele, só para o pessoal ter uma noção. Em relação à remuneração, a lei de estágio não estabelece nem o mínimo nem o máximo, mas pela ética, né, até, a gente vai ali pelo salário mínimo. Se ele vai ficar 6 horas por dia, se são só 30 horas semanais, geralmente a nossa região costuma pagar uma média de R$600, por exemplo. Vamos falar assim, para a maioria dos cursos, 90% dos cursos vão recebendo R$600 o auxílio de transporte e seguro de vida, por 30 horas, né, 6 horas de segunda a sexta. Há alguns cursos que acabam recebendo mais, mas não é porque o curso tem mais valor, é porque o órgão que absorve mais esses alunos, então não é o curso, é o órgão. Por exemplo, um TJ, um MPU, né, essas coisas, então eles já pagam ali 1.200, pelo menos 30 horas para aquele menino. Mas exige mais também dele, né, que é uma prova, o processo seletivo é custoso, é independente da gente, é um edital, um concurso mesmo. Aí vem essas outras áreas,
enfermagem, assim, o que é bom falar que não é, mas minha área paga muito mesmo, não é. Paga isso mesmo, em torno de R$600, a nossa região, para todos os cursos. Então, não é o curso que paga. Então, assim, não vou fazer jornalismo porque quase não tem bolsa, a mim oferecer R$300 ali só. Mas não, é a empresa. É uma cultura da empresa, não do curso, sabe? Então, a gente não deve, quem está tentando, está aí com dúvida, nem quer cursar, que tem gente que ainda está com dúvida, né? Não deve tirar por isso, a gente deve escolher empresas boas, né? Igual as que são parceiras já da sua faculdade, que geralmente, se a faculdade fechou a parceria, é porque é uma empresa bacana que está pagando o justo, né? E ficar muito cuidado, de novo, para aquele negócio da mão de obra barata. Os cursos que mais demandam, é um páreo muito duro, sabe? Para poder falar, porque nossa região mesmo oferece tem muitas áreas. Então, o enfermeiro tem vaga. Pedagogia, que a gente o pessoal não está querendo fazer, e tem tanta vaga para pedagogia. E é aquela vaga que ele falou assim, se você tiver alguém que já estiver formando, já trabalha nele para ele vir, ficar esse tempo de já ficar com a gente. Logo já vai ficar. E já ficar com a gente. O supervisor acadêmico é um pedagogo, o diretor geralmente, né? Então eles precisam dessas pessoas, não só para a sala de aula, essa galera da educação, eles querem alguém formado em educação. Então, assim, é uma área que se tivesse turmas cheias, eu praticamente estaria encaixando todas, porque sobra vaga da área da educação, das áreas humanas, sobra vaga e não tem pessoas para eu preencher o suficiente, não tem alunos, porque principalmente com a pandemia teve aquela volta de todo mundo para a área de saúde. Então, a área de saúde tem vaga? Também tem. O que a gente mais coloca por quê? Porque é o que mais tem. Mas daquele número que eu falei no início de 355 alunos só em 2022, não é porque a área demanda mais, é porque era para ter colocado mais. É porque a gente não tem ainda essa galera que está ali com medo, quer ser professor, quer ser um geógrafo, quer ser alguma coisa, mas não vem com medo porque está todo mundo fazendo aqueles outros cursos. Que é uma tendência, né, de você seguir o que já está agora, mas e daqui a não sei quantos anos, né? Cadê os professores, cadê os pedagogos, cadê os jornalistas, né? Então, se for definir, define pelo que você quer mesmo, tem área para todo mundo. O que define se o profissional é bom, vai ganhar mais ou menos, não é a área que ele vai escolher. Eu tenho uma pessoa que é do meu convívio íntimo, né, íntimo, pessoal, que é formada em medicina, já está há 5 anos aí, e reclama horrores hoje do salário. Formou achando que ia ganhar aquilo que todo mundo talvez ganhava alguns anos atrás, mas o mercado veio e falou assim, não, você está ganhando. Mas, então, assim, a gente não tem que escolher pelo que vai me dar dinheiro, pelo que eu acho, e ficar só focado, se não for aquilo não serve. Mas isso é o dom, o que você sonha em ser? Um pouco eu sonho em ser professora, e não quero porque ninguém está indo, mas vai, porque se você for uma professora boa em qualquer área, né, da educação, você vai ser um ótimo profissional, você vai ser requisitado, você vai ser bem remunerado, porque seu capital intelectual vai ser valorizado, porque você é uma coisa que você faz porque gosta e se preparou, entendeu? É isso aí. Isso é interessante porque esse período de existência do Carreiras te permite até, em termos estatísticos, uma série de dados e de informações para ter uma visão mesmo muito mais correta, muito mais concreta do mercado, né? Uma bagagem de dados que é muito interessante digamos assim, para a evolução que o projeto vai ter, né? E são dados práticos. A gente não pegou uma pesquisa, segundo não sei quem das quantas, o jornal tal falou. Não, estou aqui no contato, o que as empresas estão falando, o que elas estão pedindo. Então, assim, efetivamente, na prática, o que está acontecendo? Né? Como é que está o cenário na prática? Porque a gente tem um nível de plataforma 1 que abrange algumas cidades, e então, assim, não é uma bagagem pequena para falar, mas é só ali em Montes Claros, não, de Pirapora, norte Januário, de Minas, né? É muita coisa, então é um cenário, assim, abrangente, e é legal ter o Carreiras ter e trazer esses feedbacks, porque é uma coisa mais real, que de repente a gente está assistindo o jornal, no Brasil a tendência, mas e aquele comportamento da região nossa, né? O comportamento agora é esse. Então, dá uma visão mais realista para a gente montar a estratégia, buzinar no ouvido desses meninos, sabe? Que estão ou querendo. A gente agora, o Carreiras acabou associando muito a uns setores que vão até as escolas, né, do ensino médio e tal. E aí eu tive a oportunidade também, no ano passado, de ter o contato com o aluno do ensino médio da escola pública, por exemplo, e privada também, só que escola pública tem mais, né? E aí eu vi a perspectiva deles, o que era, do nível superior, o que eles esperavam, e aí eles pensam muito nisso. Não querendo estudar por causa de ser influencer, mas também não tendo condição de ser influencer.
Você entendeu? Então eu falei assim, mas por que você não... Ah, eu queria ser... Eu falei, você é o quê, tia? Ainda me chama de tia, os meninos, tudo mais, velho. Aí eu sou pedagoga, eu até queria fazer, mas não sei o que. Assim, não, gente, tem... Aí você vai trabalhando o outro lado, porque não chega para eles essa realidade. É verdade. A realidade é só da internet. E se uma internet começa a disseminar que faculdade não, que não vamos fazer, que vão ganhar dinheiro com outras coisas, para eles torna real. Eles têm, talvez eles lá teriam, até com contato com a gente, várias maneiras de entrar facilitada, de repente deixou para lá, porque estava muito na cabeça dele que ia ser mais fácil de outra forma. Era esse o caminho, né? Então quem já está lá tem uma responsabilidade muito grande em cima dos que ainda estão vindo, entendeu? Acaba gerando uma mão de obra burra em todos os sentidos, que nem sabe quais são os seus direitos, não sabe quais são os seus deveres, na realidade é absolutamente porque na verdade, assim, o bom da faculdade é claro, né? O profissional vai se formar, óbvio, mas a faculdade ela é toda pensada para que se crie um pensamento crítico, né? Para que a gente consiga entender como as coisas são, por que são, né? E isso está ficando um pouco perdido, né? E aí não está acontecendo mudança. Se você perceber, se vocês conversarem com pessoas ao redor, falam assim, mas nossa cidade tem uma mão de obra muito barata. Aí a desculpa é, porque tem muito estudante, que aqui querendo ou não né? Tem muitos inclusive de fora, moram aqui, e aí falam assim, mas porque tem muitos estudantes. Não, porque tem muita gente que é aceitando o que está oferecendo, a mão de obra barata. Então, se eu tenho conhecimento do meu capital intelectual, do meu potencial, e eu estudei, eu mudo até minha postura, eu vou mudar meu meio social, até falando não. Mas aí vem, eu não quero fazer faculdade porque a gente não recebe nem o que a gente gastou por mês na faculdade, mas porque aceita, porque você está concorrendo com pessoas que nem estudaram também, entendeu? Então, quando você começa a ter conhecimento, você transforma ali a sua micro-região, que é você e mais aqueles ali, até mesmo a sua família, e um vai mudando, e vai fazendo a diferença, entendeu? Camila. Terminar as datas, vai. Não, pode ir, fica à vontade. Camila, a gente está falando também sobre isso, estágio, carreiras, o processo. Como é que foi a sua experiência nesse período que você estava lutando pelo seu estágio, pela sua inserção? Na minha foi praticamente nula, mas é porque minha realidade foi outra e fez muita falta. Por exemplo, eu fiz pedagogia. Na época eu já tinha eu era mãe solo, né, como estão falando por agora, que é mais chique. Então eu já tinha ali uma bebezinha de 8, 9 anos quando eu tive condições de voltar para o estudo superior. E aí eu trabalhava o dia inteiro para sustentar a casa e essa criança, né, essa minha filha. E eu não podia fazer o estágio extracurricular, porque eu tinha que ficar ali às 8 horas nos empregos ruins, que eu só consegui emprego bom depois de formada, melhor, né? Depois de formada, então eu fiquei entre os empregos ruins. Eu via acontecendo, falava-se muito pouco do estágio extracurricular. Então quem estudava à noite nem sequer interessava, que foi exatamente o cenário que o Carreiras pegou no início. Então, na verdade as pessoas já estavam mais antenadas, que na minha época não tem tanto tempo assim não, viu gente? Pelo amor de Deus. Um pouquinho, 2 dias atrás, a gente não tinha tanto acesso às informações tão facilmente, a internet era cara, aquela coisa toda. Então eu não tive esse estágio extracurricular, os obrigatórios eu tive, ficava devendo hora lá para a empresa, tinha que trabalhar no sábado, depois do horário para pagar, porque senão eles me mandavam embora e falavam que ia mandar. Então assim, você era totalmente desvalorizado, porque você só tinha o ensino médio, você não tinha nem posição na empresa, nem para fala, né? Era só acatar e eu era uma mão de obra barata também. Então aí passei pela faculdade estudando e tal, fiz o obrigatório, porque não tinha jeito, né, e tal. E depois que eu veio com quando eu me formei, eu conversei com uma pessoa que já era formada, só que, por isso que eu falo que a nossa postura muda muito, influencia muito as pessoas, os influencers mesmo somos nós que somos formados. Porque quando eu formei, eu virei uma pessoa e falei assim, eu formei, e agora o que você acha que eu devo fazer? A pessoa já era formada, já estava lá, na minha área. Ela não me direcionou, não bateu nenhum papo comigo, não soube, não quis, eu não teve condições mesmo, né? Então pronto, eu não tive condições. E aí voltei para o comércio. E aí, por que eu voltei para o comércio? Porque eu estudei sem ter tido contato com pessoas da minha área, que é o que o extracurricular faz. Se eu sou uma pedagoga e uma escola me pegou e eu fui fazer o extracurricular na escola, pelo menos na sala de aula eu tinha ganhado assim, conseguido, né? E depois uma supervisão, e isso é a mesma coisa. Por exemplo, um engenheiro, tem gente que fala assim, eu formei engenharia, mas estou trabalhando de CLT com uma área que nem a minha. Eu assim, mas você fez o estágio extracurricular? Porque ele é uma porta. Porque você vai estar fazendo um estágio de engenharia civil com engenheiros, esses engenheiros vão conhecer você, seu trabalho, vão te ajudar e depois ainda você tem um contato. Então, assim, por mais que paga pouco, não vou, vá, gente, porque você tem contato com pessoas que você não teria
né, com profissionais da sua área, que tem que ter pelo menos um naquela empresa, tem que ser da sua área. E além disso, ainda ganha uma graninha ali para ajudar a pagar a faculdade, que não é de graça, sabe? Pelo menos o transporte, dá um dinheirinho, não é tão ruim. E eu senti muita falta, eu demorei, assim, depois que eu formei, 3, 4 anos para conseguir entrar numa instituição de ensino mesmo. Mesmo entrei numa coisa que não era na minha área, depois eu tive mostrando que eu tinha como, que a minha formação, aí eu acabei conseguindo uma coisa que mais encaixa no... Tudo bem que eu tenho uma carga administrativa, né? Durante o ano, a minha vida profissional. Mas, se eu tivesse feito o estágio extracurricular, eu já teria estado lá na educação mais envolvida, eu não teria demorado tanto, porque eu saí sem contato nenhum. Saí da faculdade e voltei para os processos seletivos. Se eu tivesse assim, eu não tinha quem nem procurasse, mas eu fiz um estágio, tem um supervisor meu de estágio extracurricular lá no primeiro período, eu vou procurar ele. Aí ele vai lembrar de mim, de repente me dá uma oportunidade, por aí vai. Isso é o caminho mais difícil. Eu não sei quando você já entra, arrebenta, eu sou o máximo, já fica na empresa, né? Mas pelo menos o caminho mais difícil é voltar atrás daquela pessoa que trabalhou lá com você no estágio, já é um caminho do que você não ter feito contato nenhum, né? É isso. Camila, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo, né, eu pude falar sobre isso. Atualizamos as informações, no processo de expandir o conhecimento. Na verdade, não só atualizou as nossas, como permitiu que você que está aí em casa saiba um pouco sobre isso. Obrigada, viu, Camila? Seja bem-vinda ao F5 e a gente espera ter você aqui mais vezes. Vamos sim. Estamos chegando ao final. É isso aí. Galera, turma, espectadores, ouvintes, etc. Encerramos aqui mais um programa e logo estamos de volta com mais um outro programa, né, Fernanda? É isso aí. Até mais. Até mais, pessoal.